Existe uma diferença enorme entre desejar riqueza e construir riqueza. A maioria das pessoas passa a vida inteira desejando um salário maior, desejando uma oportunidade, desejando que o dinheiro simplesmente apareça de algum jeito. Mas os estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam de uma verdade que a maioria ainda ignora hoje. Riqueza não é sorte, não é destino e muito menos milagre. Riqueza é disciplina acumulada, dia após dia, de forma tão silenciosa que quase ninguém percebe até o resultado aparecer. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido em sua época, imperador de Roma, não construiu sua estabilidade interior, nem seu império através de impulsos. Ele construiu através de rotina, controle e repetição disciplinada de princípios simples. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escreveu extensamente sobre dinheiro, não para ensinar como acumular fortuna de forma gananciosa, mas para ensinar como ter uma relação madura e disciplinada com a riqueza, sem ser escravo dela. E Epicteto, que nasceu escravo e nunca teve fortuna material, ensinou talvez a lição mais importante de todas. A disciplina mental é o único capital que ninguém pode tirar de você. Neste vídeo você vai conhecer 10 disciplinas estoicas específicas, práticas reais, aplicáveis no seu dia a dia, que fazem sua relação com o dinheiro mudar de forma definitiva. Não são fórmulas mágicas. Não são atalhos, são hábitos de pensamento e ação que, repetidos com consistência, mudam completamente a trajetória financeira de quem os pratica. Se você está cansado de tentar atalhos que não funcionam e quer entender como construir riqueza de verdade, através de método e disciplina, este vídeo foi feito para você. É importante entender uma coisa antes de começarmos. Os estoicos nunca trataram o dinheiro como algo desprezível ou irrelevante. Essa é uma confusão comum sobre a filosofia estoica. Sêneca, especialmente, foi claro ao afirmar que a riqueza, quando bem administrada, é preferível à pobreza, desde que a pessoa não se torne escrava dela. A diferença entre o sábio estoico e a pessoa comum não está em ter ou não ter dinheiro, mas na relação que cada um estabelece com ele. Um constrói riqueza através de disciplina e mantém a liberdade interior, mesmo quando o dinheiro aumenta. O outro é dominado pela ansiedade de ganhar mais, de exibir mais, de comparar mais, e nunca encontra satisfação, independentemente de quanto acumule. Essas 10 disciplinas que você vai conhecer agora não pedem que você abandone a ambição. Elas pedem que você direcione essa ambição através de método, paciência e clareza, exatamente como os grandes pensadores estoicos fizeram em suas próprias vidas, muitos deles administrando fortunas reais, propriedades e negócios complexos, sem perder o equilíbrio interior que tanto valorizavam. Antes de começar, deixa o like nesse vídeo agora, isso ajuda demais o canal a crescer. E escreve aqui nos comentários, disciplina constrói riqueza. Quero saber quantos de vocês já entenderam isso na prática. Se inscreve no canal também, porque toda semana trazemos ensinamentos estoicos aplicados à vida real. Vamos às 10 disciplinas. Número 1. A disciplina do orçamento consciente. A primeira disciplina estoica sobre dinheiro não tem nada a ver com ganhar mais. Tem a ver com saber, com precisão absoluta, para onde cada centavo está indo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, insistia repetidamente que a pessoa que não examina sua própria vida é uma pessoa que vive no escuro. E isso se aplica diretamente às finanças. Quem não examina seus próprios gastos vive numa espécie de cegueira financeira, gastando por impulso, por hábito ou por pressão social, sem nunca entender verdadeiramente seu próprio comportamento com o dinheiro. A disciplina do orçamento consciente é simples de descrever e difícil de praticar. Significa saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai cada parte desse dinheiro, sem exceção. Não é sobre restrição extrema, é sobre clareza.
Os estoicos valorizavam, acima de tudo, a clareza sobre a própria vida, porque só é possível tomar decisões racionais quando você enxerga a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Na prática, isso significa reservar alguns minutos toda semana para revisar seus gastos. Não com culpa, não com ansiedade, mas com a mesma frieza analítica que um estrategista usaria para revisar um mapa de batalha. Onde estão os vazamentos? Onde o dinheiro está sendo gasto sem gerar retorno real, de valor ou felicidade? Essa disciplina sozinha já elimina a maior parte dos problemas financeiros da maioria das pessoas, porque a maioria nem sequer sabe onde está o problema. Existe também um componente emocional importante nessa disciplina. Muitas pessoas evitam olhar de perto para suas próprias finanças exatamente porque têm medo do que vão encontrar. Um medo que, paradoxalmente, só piora a situação com o tempo, porque problemas não observados tendem a crescer, não a desaparecer sozinhos. Sêneca lembrava constantemente que a coragem de encarar a própria realidade, por mais desconfortável que seja no início, é sempre preferível à ilusão confortável de ignorância. Encarar seu orçamento com honestidade, mesmo quando os números não são os que você gostaria de ver, é o primeiro passo real em direção a qualquer mudança duradoura. Escreve nos comentários: disciplina constrói riqueza. Se você já pratica algum tipo de revisão financeira regular, e se você conhece alguém que vive no escuro financeiro, sem noção de para onde o dinheiro vai, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Número 2. A disciplina da paciência composta. Marco Aurélio escreveu, em suas meditações particulares, que nada de grande é criado de repente, assim como não se cria de repente um cacho de uvas ou um figo. Se você quer um figo, ele dizia, é necessário tempo. Primeiro deve haver a flor, depois o fruto verde e só então o fruto maduro. Essa metáfora se aplica diretamente à riqueza e é talvez a disciplina mais difícil de todas para a mente moderna, acostumada à velocidade e ao resultado instantâneo. A disciplina da paciência composta significa entender que resultados financeiros reais não aparecem em semanas nem em meses, eles se acumulam silenciosamente ao longo de anos. Uma pequena quantia investida com regularidade, um pequeno hábito de poupança mantido com disciplina, uma pequena melhoria profissional buscada continuamente. Nenhuma dessas coisas parece impressionante isoladamente, mas compostas ao longo do tempo, elas se tornam a diferença entre quem constrói riqueza real e quem passa a vida buscando atalhos que nunca funcionam de verdade. O problema é que a mente busca recompensa imediata e a paciência composta exige o oposto: aceitar meses, às vezes anos, de esforço sem retorno visível, confiando que o processo está funcionando mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essa é uma disciplina mental antes de ser uma disciplina financeira. Quem não treina a paciência em outras áreas da vida dificilmente consegue sustentá-la nas finanças. Uma forma prática de fortalecer essa disciplina é observar o próprio comportamento em pequenas situações do dia a dia que exigem espera. Uma fila, um atraso, um resultado que demora para chegar. Cada vez que você resiste ao impulso de reclamar ou de desistir nessas pequenas situações, você está, na prática, treinando o mesmo músculo mental que será necessário para manter um plano financeiro de longo prazo funcionando por anos, mesmo quando o progresso parece invisível no curto prazo. Marco Aurélio praticava exatamente esse tipo de treino mental diariamente, tratando cada pequena frustração do cotidiano como uma oportunidade de exercitar a paciência que sustentaria decisões muito maiores no futuro. Outro aspecto importante dessa disciplina é a resistência às comparações de curto prazo.
É fácil observar alguém que parece ter enriquecido rapidamente e sentir que seu próprio ritmo, mais lento e mais metódico, está errado de alguma forma. Mas a experiência histórica mostra repetidamente que riqueza construída rapidamente, sem uma base disciplinada por trás, tende a desaparecer com a mesma velocidade com que apareceu. A paciência composta não é apenas mais confiável, ela constrói uma base que resiste a reveses, porque cada etapa foi conquistada através de entendimento real e não de sorte momentânea. Se inscreve no canal se você quer continuar aprendendo como aplicar paciência estoica em decisões financeiras de longo prazo. E comenta aqui embaixo. Você já desistiu de algum plano financeiro cedo demais antes dele dar resultado? Número 3. A disciplina de dizer não aos gastos por impulso. Epicteto ensinava algo que se tornou o pilar central de toda a filosofia estoica. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Nossos julgamentos, nossos impulsos, nossos desejos, isso está sob nosso controle. Eventos externos, a opinião alheia, o que os outros possuem, isso não está. A disciplina de dizer não aos gastos por impulso nasce diretamente dessa dicotomia. O impulso de comprar algo, na hora em que ele aparece, está sob seu controle total, mesmo que pareça irresistível no momento. O gasto por impulso é, na maioria das vezes, uma tentativa de resolver uma emoção através de uma compra. Ansiedade, tédio, comparação social, um vazio momentâneo que parece ser preenchido pela sensação rápida de adquirir algo novo. Mas essa sensação passa em minutos, enquanto o gasto permanece. Epicteto diria que confundir esse impulso emocional com uma necessidade real é um erro de julgamento, e julgamentos podem ser corrigidos com prática. A disciplina prática aqui é simples: criar um intervalo obrigatório entre o desejo de comprar algo e a compra em si. 24 horas para pequenas compras, uma semana inteira para compras maiores. Esse intervalo não é sobre privação, é sobre dar espaço para que a razão, e não o impulso momentâneo, tome a decisão final. Quase sempre, depois desse intervalo, o desejo desaparece sozinho, revelando que nunca foi uma necessidade real. Vale notar que essa disciplina não elimina o prazer de consumir de forma alguma. Os estoicos não pregavam privação por privação, eles pregavam intenção. Uma compra feita depois de um período de reflexão, alinhada com valores e objetivos reais, pode trazer tanta satisfação quanto qualquer compra impulsiva, com a vantagem de nunca gerar arrependimento posterior. A diferença entre gastar bem e gastar mal raramente está no valor do produto comprado e quase sempre está na origem da decisão. Foi tomada pela razão, com clareza, ou foi tomada pelo impulso, no calor do momento. Compartilha esse vídeo com alguém que sempre se arrepende de compras por impulso. E deixa o like se você já percebeu, na prática, como esperar antes de comprar muda completamente a decisão final. Número 4. A disciplina do trabalho silencioso e consistente. Existe uma tentação constante, especialmente hoje, de anunciar cada movimento, cada conquista, cada pequeno progresso financeiro para os outros. Os estoicos discordavam profundamente dessa prática. Marco Aurélio escrevia que não é necessário que os outros saibam que você está fazendo o bem ou fazendo progresso. O próprio ato, feito com integridade, já é suficiente recompensa em si mesmo. A disciplina do trabalho silencioso e consistente significa construir riqueza, sem precisar validar cada passo publicamente. Isso é importante porque a necessidade de mostrar progresso frequentemente distorce as próprias decisões. As pessoas passam a tomar decisões financeiras pensando em como aquilo vai parecer para os outros e não no que realmente constrói valor a longo prazo.
Comprar algo caro para impressionar, por exemplo, é o oposto completo da disciplina estoica. É permitir que a opinião alheia, algo fora do seu controle, dite suas escolhas financeiras. Trabalhar em silêncio significa focar inteiramente no processo. Aparecer, fazer o trabalho, poupar, investir, aprender, sem precisar de aplausos a cada etapa. É uma disciplina desconfortável no início, porque a mente humana busca validação social constantemente. Mas com o tempo, essa disciplina liberta. As decisões financeiras passam a ser tomadas puramente pelo mérito próprio e não pela plateia imaginária que está observando. Há também uma vantagem estratégica silenciosa nessa disciplina. Quem não anuncia cada movimento financeiro evita atrair pressões externas desnecessárias, pedidos, comparações e expectativas alheias que frequentemente atrapalham decisões racionais. Construir riqueza discretamente permite que você tome decisões baseadas exclusivamente na sua própria realidade e nos seus próprios objetivos, sem a interferência constante de opiniões externas que raramente entendem o contexto completo da sua situação. Essa descrição não é sobre esconder por vergonha, é sobre proteger o processo até que ele esteja consolidado. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim escrevia, em suas reflexões mais privadas, sobre a importância de agir sem precisar de testemunhas, sem precisar que ninguém soubesse do esforço por trás de cada decisão correta. Essa mentalidade aplicada à construção de riqueza remove uma pressão enorme. Você para de medir seu progresso pela reação alheia e passa a medi-lo exclusivamente pelos seus próprios critérios internos, que são, no fim das contas, os únicos que realmente importam para a sua vida. Escreve nos comentários: disciplina constrói riqueza. Se você já sentiu a diferença entre trabalhar para impressionar e trabalhar para construir de verdade. Curte esse vídeo se essa disciplina faz sentido para sua vida agora. Número 5. A disciplina de não comparar sua riqueza com a dos outros. Sêneca escreveu em uma de suas cartas mais conhecidas que a pobreza não está na falta de posses, mas na comparação constante com quem possui mais. Ele observou, já na Roma antiga, que por mais que alguém acumulasse, sempre encontraria alguém com mais. E essa busca infinita de comparação era para ele a verdadeira fonte da sensação de escassez, não a quantidade real de dinheiro disponível. A disciplina de não comparar sua riqueza com a de outras pessoas é talvez uma das mais libertadoras e uma das mais difíceis de praticar hoje, quando a exposição constante à vida financeira alheia é inevitável. Ver o sucesso material de outras pessoas, seja de amigos, colegas ou desconhecidos, ativa automaticamente um mecanismo de comparação que distorce completamente a percepção da própria situação, mesmo quando essa situação está objetivamente boa. A prática estoica aqui é reconhecer que sua trajetória financeira tem seu próprio ritmo, seu próprio ponto de partida e seus próprios desafios específicos, que não são comparáveis linearmente com a trajetória de mais ninguém. Cada vez que a comparação surgir, a disciplina é redirecionar a atenção de volta para o próprio progresso, onde você estava há um ano e onde está agora. Esse é o único comparativo que realmente importa e o único que está sob seu controle. Sêneca também observava que raramente enxergamos a totalidade da vida de quem comparamos. Vemos apenas o resultado visível. Nunca as dívidas escondidas, a ansiedade constante ou os sacrifícios que essa pessoa fez ou ainda está fazendo para manter aquela aparência de sucesso. Comparar sua realidade completa, com todos os seus detalhes, com a fatia visível e cuidadosamente selecionada da vida de outra pessoa, é uma comparação fundamentalmente injusta e distorcida. Reconhecer essa distorção, sempre que a comparação surgir, é parte essencial dessa disciplina. Uma prática útil é redirecionar conscientemente a energia que seria gasta em comparação para a própria estratégia financeira.
Cada minuto observando e avaliando a vida material de outra pessoa é um minuto que poderia ser investido em planejamento, aprendizado ou revisão dos próprios objetivos. Com o tempo, essa redireção de energia se torna automática e a comparação simplesmente perde a força que antes tinha, porque a atenção está ocupada em construir, não em observar o que os outros construíram. Se inscreve no canal se você quer parar de se comparar financeiramente com os outros. E comenta, qual foi a última vez que a comparação te fez sentir mal sobre uma conquista que, na verdade, era motivo de orgulho? Número 6. A disciplina de investir no que você controla. Conhecimento e habilidade. Epicteto ensinava que devemos investir energia apenas naquilo que está dentro do nosso controle. No campo financeiro, existe um ativo que está inteiramente sob seu controle e que ninguém pode tirar de você, mesmo nas piores circunstâncias: seu conhecimento e sua habilidade. Mercados sobem e descem, empregos podem acabar, oportunidades externas podem desaparecer. Mas o que você aprendeu e a capacidade que você desenvolveu permanecem com você, independentemente do que aconteça ao redor. A disciplina de investir em conhecimento e habilidade significa tratar o próprio desenvolvimento como uma prioridade financeira real, não como um luxo opcional. Isso pode significar aprender uma nova habilidade profissional, aprofundar-se em uma área técnica valiosa ou simplesmente dedicar tempo regular para entender melhor como o dinheiro funciona. Investimentos, impostos, planejamento. Esse tipo de investimento raramente traz retorno imediato, mas composto ao longo dos anos se torna a base mais sólida de qualquer segurança financeira real. A diferença entre pessoas que constroem riqueza duradoura e pessoas que apenas têm picos temporários de dinheiro geralmente está exatamente aqui. As primeiras continuam investindo em si mesmas continuamente, mesmo depois de alcançar estabilidade, porque entendem que o conhecimento é o único capital verdadeiramente permanente. As segundas param de aprender assim que o dinheiro aparece, e por isso frequentemente o perdem quando as circunstâncias externas mudam. Epicteto viveu essa verdade de forma extrema. Ele perdeu completamente a liberdade física em determinado período de sua vida, mas nunca perdeu aquilo que havia desenvolvido internamente: sua capacidade de raciocínio, sua clareza filosófica, sua habilidade de ensinar. Foi exatamente esse capital interno, e não qualquer posse material, que permitiu que ele reconstruísse sua vida depois e se tornasse um dos filósofos mais respeitados de sua época. Essa é a lição mais profunda dessa disciplina. Tudo o que pode ser tomado de você externamente é, por definição, instável. O que você desenvolve internamente é a única forma de riqueza verdadeiramente permanente. Na prática moderna, essa disciplina pode significar dedicar 1 hora por semana, de forma absolutamente inegociável, para estudar algo que aumente seu valor profissional ou sua compreensão financeira. Pode parecer pouco tempo diante da rotina corrida do dia a dia, mas composta ao longo de 1 ano inteiro, essa única hora semanal se transforma em mais de 50 horas de aprendizado deliberado. Tempo suficiente para desenvolver competências que, com o tempo, se traduzem diretamente em melhores oportunidades, melhores decisões e maior segurança financeira. Deixa o like se você investe regularmente em aprender algo novo. E escreve nos comentários uma habilidade que você gostaria de desenvolver esse ano. Vamos criar uma lista viva aqui embaixo. Número 7. A disciplina da simplicidade voluntária. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, praticava deliberadamente uma vida simples. Comida modesta, poucas posses pessoais, ausência de luxo desnecessário. Essa não era uma limitação imposta por circunstâncias, era uma escolha disciplinada e voluntária, praticada por alguém que poderia ter absolutamente tudo.
Ele entendia que o acúmulo excessivo de posses materiais frequentemente cria mais preocupação do que satisfação, e que a verdadeira liberdade vem de precisar de pouco, não de possuir muito. A disciplina da simplicidade voluntária, aplicada às finanças modernas, significa questionar constantemente se cada novo gasto realmente adiciona valor à vida, ou se é apenas acúmulo por acúmulo. Isso libera recursos financeiros significativos. Dinheiro que seria gasto em posses desnecessárias pode ser direcionado para poupança, investimento ou experiências que realmente importam. Mais do que isso, viver com menos necessidades reduz drasticamente a pressão financeira constante, porque menos coisas exigem manutenção, substituição ou upgrade contínuo. Isso não significa viver na privação. Significa ser extremamente seletivo sobre o que realmente merece seu dinheiro e recusar tudo o mais com clareza e sem culpa. Quem pratica essa disciplina descobre geralmente que precisa de muito menos do que imaginava para se sentir satisfeito, e que esse excedente direcionado com sabedoria é o que constrói riqueza real ao longo do tempo. Existe também um efeito colateral pouco discutido da simplicidade voluntária. Menos posses significam menos decisões diárias, menos manutenção, menos preocupação constante com coisas que na prática agregam muito pouco valor real à vida. Essa clareza mental, gerada pela simplicidade, libera energia que pode ser redirecionada para o que realmente constrói riqueza, seja o trabalho, o aprendizado ou o planejamento financeiro de longo prazo. Marco Aurélio, mesmo cercado de riqueza imperial, escolhia deliberadamente dormir em superfícies simples e comer alimentos modestos, precisamente para não se tornar dependente do luxo que estava ao seu alcance. Essa disciplina também funciona como um teste prático e revelador. Se, ao imaginar abrir mão de determinada posse ou hábito de consumo, você sente um desconforto desproporcional, isso geralmente indica uma dependência emocional maior do que gostaria de admitir. Identificar esses pontos de apego excessivo, um por um, e trabalhar deliberadamente para reduzir essa dependência é uma das formas mais diretas de recuperar liberdade financeira real, porque cada dependência removida representa também um gasto recorrente que deixa de existir. Compartilha esse vídeo com alguém que está tentando simplificar a própria vida financeira agora. E comenta: o que você já cortou da sua vida que no fim nem fez falta. Número 8. A disciplina de revisar decisões financeiras diariamente. Sêneca tinha um hábito diário específico. Ao final de cada dia, ele revisava mentalmente todas as suas ações, perguntando a si mesmo o que fez bem, o que poderia ter feito melhor e o que ainda precisava corrigir. Esse exame noturno, praticado com disciplina absoluta, era a ferramenta que permitia a ele melhorar continuamente, sem repetir os mesmos erros indefinidamente. Aplicada às finanças, essa disciplina significa reservar alguns minutos, todos os dias, para revisar as decisões financeiras tomadas naquele dia específico. Gastei de forma consciente ou por impulso? Tomei alguma decisão hoje que vai me beneficiar daqui a um ano ou apenas satisfez um desejo momentâneo? Esse exame diário, por mais simples que pareça, cria um nível de autoconsciência financeira que a maioria das pessoas nunca desenvolve, porque a maioria nunca para revisar seu próprio comportamento com atenção real. A força dessa disciplina está na repetição. Um único dia de revisão não muda nada. Mas revisado diariamente, ao longo de meses e anos, esse hábito cria um tipo de correção de rota constante. Pequenos erros são identificados e corrigidos antes de se tornarem hábitos destrutivos de longo prazo. E pequenos acertos são reforçados até se tornarem automáticos. É a disciplina que sustenta todas as outras 9 listadas neste vídeo.
Sêneca fazia esse exame sempre à noite, antes de dormir, tratando o momento como um verdadeiro tribunal interno, no qual ele mesmo era o juiz de suas próprias ações do dia. Ele descrevia esse hábito como um sono mais tranquilo, resultado direto de uma consciência que já havia processado e corrigido o que precisava ser corrigido, em vez de carregar essas questões não resolvidas para o dia seguinte. Aplicado às finanças, esse mesmo princípio evita que pequenos deslizes financeiros se acumulem silenciosamente ao longo de semanas, sem que a pessoa perceba, até se tornarem um problema significativo e muito mais difícil de reverter. Essa disciplina também tem um efeito cumulativo sobre a autoconfiança financeira. Quando você revisa suas decisões diariamente, você começa a construir um histórico real, documentado e consciente, de escolhas cada vez melhores. Esse histórico se torna prova concreta para você mesmo de que é capaz de administrar dinheiro com sabedoria. Uma confiança que nenhuma quantia de dinheiro comprada ou herdada consegue substituir, porque essa confiança nasce diretamente da prática repetida e não de circunstâncias externas favoráveis. Escreve nos comentários: disciplina constrói riqueza. Se você vai começar esse exame diário a partir de hoje. Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre disciplina estoica aplicada à vida real. Número 9. A disciplina de ignorar a opinião alheia sobre suas escolhas financeiras. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos filósofos mais respeitados de Roma, entendia profundamente o peso da opinião alheia e ensinava que ela nunca deveria determinar as escolhas de alguém que busca uma vida racional e livre. Ele dizia que as pessoas se perturbam não pelos eventos em si, mas pela opinião que têm sobre esses eventos. E isso inclui diretamente as opiniões externas sobre como você deveria gastar, poupar ou investir seu próprio dinheiro. A disciplina de ignorar a opinião alheia sobre decisões financeiras é essencial, porque praticamente toda pessoa disciplinada financeiramente, em algum momento, enfrenta julgamento por isso. Ser chamado de sovina por recusar gastos desnecessários, ser questionado por não acompanhar o padrão de consumo de amigos ou familiares, ser pressionado a gastar de formas que não fazem sentido para seus próprios objetivos. Ceder a essa pressão social repetidamente é uma das formas mais comuns de sabotar décadas de disciplina financeira construída com esforço. A prática estoica aqui exige clareza absoluta sobre seus próprios valores e objetivos financeiros, forte o suficiente para resistir ao julgamento externo sem se abalar. Isso não significa se tornar indiferente às pessoas ao redor. Significa entender que a aprovação alheia sobre suas escolhas financeiras não está sob seu controle e, por isso, não deveria determinar suas decisões. Somente você vive com as consequências, boas ou más, de cada escolha financeira feita. É útil lembrar que quem critica escolhas financeiras disciplinadas, alheias, raramente está pensando no seu bem-estar de longo prazo. Geralmente, está apenas projetando os próprios valores, inseguranças ou expectativas sociais. Reconhecer essa origem do julgamento tira grande parte do seu peso emocional. Quando você entende que a crítica diz mais sobre quem critica do que sobre a própria decisão financeira, fica muito mais fácil manter a disciplina, mesmo diante de pressão social constante. Epicteto costumava lembrar seus alunos de que ninguém consegue te ofender ou te abalar sem sua permissão interna. Aplicado a essa disciplina, isso significa que a opinião alheia sobre suas finanças só tem o poder que você decide dar a ela. Duas pessoas podem ouvir exatamente a mesma crítica sobre suas escolhas financeiras. Uma se abala profundamente e muda de rumo por pressão. A outra ouve, avalia com racionalidade se há algum ponto válido e segue seu próprio plano
sem alteração desnecessária. A diferença entre as duas não está na crítica em si, mas na disciplina interna de cada uma. Curte esse vídeo se você já enfrentou o julgamento por ser disciplinado financeiramente. E comenta como você lida com essa pressão quando ela aparece. Número 10. A disciplina de reconhecer o suficiente enquanto continua construindo. A 10ª disciplina é, talvez, a mais paradoxal de todas. Reconhecer com gratidão genuína o que já se tem, enquanto continua com disciplina e esforço, construindo mais. Epicteto ensinava que a riqueza não consiste em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Uma pessoa que não reconhece o suficiente, por mais que acumule, sempre sentirá a escassez. E uma pessoa que reconhece o suficiente pode, ao mesmo tempo, continuar ambiciosa e continuar construindo, sem que a ambição se transforme em ansiedade constante. Essa disciplina resolve uma tensão que atormenta muitas pessoas. A sensação de que buscar mais dinheiro significa necessariamente estar insatisfeito com o presente. Os estoicos discordavam completamente dessa ideia. É perfeitamente possível reconhecer profunda gratidão pelo que já se construiu e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando com disciplina para construir ainda mais, desde que a motivação venha de propósito e não de um vazio interno que nenhuma quantia de dinheiro jamais vai preencher. Praticar essa disciplina significa, todos os dias, reservar um momento para reconhecer o que já foi conquistado financeiramente, por menor que pareça, antes de seguir em frente com os próximos passos. Essa gratidão não substitui a disciplina. Ela a sustenta porque impede que a busca por riqueza se torne uma corrida ansiosa e infinita que nunca traz satisfação real, mesmo quando os números aumentam. Essa é, talvez, a disciplina que une todas as outras 9 em um propósito coerente. De nada adianta construir riqueza através de orçamento consciente, paciência, trabalho silencioso e todas as demais disciplinas, se o resultado final ainda for uma mente ansiosa, incapaz de reconhecer suficiência em qualquer ponto da jornada. Os estoicos buscavam riqueza não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta a mais para viver com virtude, tranquilidade e propósito. E essa 10ª disciplina é o que garante que a riqueza construída sirva exatamente a esse objetivo final. Escreve nos comentários: disciplina constrói riqueza, e me conta uma conquista financeira, por menor que seja, pela qual você é grato hoje. Chegamos ao final das 10 disciplinas estoicas que constroem riqueza de forma real e duradoura. Revisando rapidamente, a disciplina do orçamento consciente te dá clareza sobre onde seu dinheiro realmente vai. A disciplina da paciência composta te ensina que resultados reais levam tempo para se acumular. A disciplina de dizer não aos impulsos te devolve o controle sobre suas próprias decisões. A disciplina do trabalho silencioso te liberta da necessidade de validação externa. A disciplina de não se comparar acaba com a sensação artificial de escassez. A disciplina de investir em conhecimento constrói o único capital que ninguém pode tirar de você. A disciplina da simplicidade voluntária libera recursos para o que realmente importa. A disciplina da revisão diária sustenta e corrige todas as outras. A disciplina de ignorar a opinião alheia protege suas escolhas financeiras de pressões externas. E a disciplina de reconhecer o suficiente permite que você continue ambicioso sem perder a paz. Nenhuma dessas disciplinas, isoladamente, vai mudar sua vida financeira da noite para o dia. Mas praticadas juntas, com consistência, ao longo de meses e anos, elas constroem exatamente o tipo de riqueza que os estoicos sempre valorizaram mais. Não apenas riqueza material, mas a estabilidade interior que permite construir, manter e desfrutar essa riqueza sem ser escravo dela.
Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cada um à sua maneira, viveram essa verdade e a deixaram registrada para que 2000 anos depois ela ainda pudesse guiar quem estivesse disposto a ouvir. Vale a pena começar pequeno. Você não precisa implementar as 10 disciplinas ao mesmo tempo, amanhã de manhã. Escolha uma, a que fizer mais sentido para a sua situação atual, e pratique-a com consistência absoluta durante as próximas semanas, antes de adicionar a próxima. A disciplina estoica nunca foi sobre perfeição instantânea. Sempre foi sobre progresso constante, construído tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia após dia. É exatamente assim que a riqueza real se constrói. Não através de um único movimento brilhante, mas através da soma silenciosa de milhares de pequenas escolhas disciplinadas, repetidas ao longo do tempo, até que um dia você olhe para trás e perceba a distância enorme que percorreu desde o início. Lembre-se sempre, os estoicos que inspiraram este vídeo não viveram vidas perfeitas nem livres de dificuldade financeira. Sêneca enfrentou acusações, exílio e perda de patrimônio em diferentes momentos de sua vida. Epicteto nasceu sem absolutamente nada. Marco Aurélio governou em meio a guerras, pragas e crises constantes que ameaçavam a estabilidade de todo um império. Nenhum deles teve o caminho fácil. O que os diferenciou não foram as circunstâncias favoráveis, mas a disciplina que mantiveram, mesmo quando tudo ao redor parecia instável. Essa é, no fundo, a lição mais valiosa que este vídeo pode deixar para você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Escreve nos comentários, disciplina constrói riqueza. E compartilha com alguém que precisa entender que riqueza real se constrói com método, não com sorte. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de filosofia estoica aplicada à vida real. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.